naquele lugar, porque nós não confiamos em nós mesmos. Confiamos na força e no poder do Senhor. Amém? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre dons, que falamos sobre fruto no discipulado passado, e ficou esse pedacinho de dons para nós falarmos no dia de hoje. Mas, na verdade, eu entrei nesse lugar também com uma palavra no coração, e Deus está usando a irmã para falar através dessa palavra, usando a irmã. Fica atento ao que Deus tem para falar no teu coração. Quando o filho pródigo resolve sair de casa, a Bíblia diz que ele pede a parte que cabia a ele. Ele diz assim, ó, dá-me a parte dos meus bens, a parte que me cabe. E a Bíblia diz que o pai, com certeza um pouco conquistado, cede esse desejo do filho pródigo. Ele permite que o filho pródigo saia de casa e carregue com ele parte dos bens, parte da sua fazenda, parte da herança. E a Bíblia diz que esse filho ele desperdiça tudo aquilo que o pai deu. Mas quando ele estava numa situação desesperadora, e a Bíblia diz que ele estava se alimentando com bolotas de porcos, e era daquela forma que ele estava conseguindo algum alimento, a Bíblia diz que ele cai em si. Diz assim, caindo em si, ele diz assim, vou voltar para os braços do meu pai. E ele ainda tem uma situação interessante que ele diz assim, eu vou voltar para os braços do meu pai, porque lá na casa do meu pai, os trabalhadores do meu pai têm o seu sustento, tem a sua morada, tem o seu alimento, ainda tem mais. Eu vou voltar e ainda vou pedir que ele me trate como somente um dos teus jornaleiros, porque eu não sou nem digno mais de ser chamado de filho. Se ele já me tratar como um dos teus jornaleiros, já está bom demais, porque eu estou me alimentando com bolotas de porcos. E ele volta para a casa do pai. A Bíblia diz que o pai o recebe e faz ali uma grande festa, celebrando o retorno daquele filho que estava morto e a vida revivida. E tinha se perdido e foi se achado. Mas havia um segundo que ficara na casa do pai. E Deus, quando eu estava vindo para cá, estava ministrando isso no meu coração. Nós precisamos, como discipuladores, entender a graça preveniente de Deus. Significa mais ou menos assim, uma graça que permite que Deus ache o homem ou coloque no coração do homem o desejo de um homem buscá-lo. O próprio Senhor Jesus disse assim, ninguém pode vir a mim se o Pai não o trouxer. E ele disse assim, e aqueles que vêm a mim de maneira nenhuma serão lançados fora. Como discipuladores, nós precisamos entender que as pessoas vão vir até o Senhor não pelo trabalho que nós vamos estar fazendo. As pessoas vão vir até o Senhor por essa graça preveniente que toca no coração do pecador através da presença do Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo e faz com que esse pecador tenha uma resposta ao Senhor. E aí ele se achega até Deus. Por que eu estou dizendo isso? Porque aqueles que vêm trazidos pelo Senhor deixam a condição de servo e passam a ser chamados de filhos. Vou dar um exemplo. A Bíblia diz, o Senhor fala até nós de uma maneira interessante. Ele diz assim, não tem chamado vocês mais de servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas eu tenho vos chamado de amigos. Quando Judas vai trair a Jesus, se aproxima de Jesus e dá um beijo em Jesus, Jesus diz assim, amigo, com um beijo tu me traz. Ou seja, Jesus tinha plena consciência que Judas sabia exatamente aquilo que estava fazendo, porque o filho sabe o que o pai faz. E essas palavras de Jesus foram tão duras e pesadas, por incrível que pareça, no coração de Judas, que faz com que Judas vá se enforcar, porque ele entende
como ele estava traindo o seu amigo. Às vezes temos servido ao Senhor na condição de servo. Temos prestado uma dedicação e uma obediência ao Senhor na condição de servo. Mas ele diz: eu não tenho chamado vocês mais de servo, eu tenho chamado vocês de amigos. Porque o amigo sabe exatamente aquilo que faz o seu Senhor. Amém. O filho pródigo, quando volta para casa, ele volta não só para os braços do pai, mas ele volta para o braço de um amigo. E aquele filho que fica em casa não entende o pai como um amigo, porque ele tinha um coração só de servo. Por isso que o pai do filho pródigo diz: tu não estás entendendo? O teu irmão estava morto e reviveu, mas tudo que eu tenho também é teu. Só que você não está entendendo. Você está prestando uma obediência a mim com um coração de servo. E teu irmão que foi lá e desperdiçou tudo e voltou, entende que eu não sou o seu pai, mas sou também o seu amigo. Sabe por que as pessoas ficaram no deserto? Quando Moisés sai ali do Egito, aquele povo e aquela geração morre no deserto, porque aquela geração era uma geração com a mentalidade de escravo e só de servo. Caleb e Josué, quando entram na terra prometida com a geração nova, era uma geração de filhos. Tinha um coração de filhos. Entende essa questão de Deus na vida deles. Por que eu estou dizendo isso? E como nós estivermos trabalhando no discipulado, muitas pessoas vão tentar se achegar a Deus pela obediência, pelo seu serviço, mas as pessoas precisam se achegar a Deus com um coração não só de servo. As pessoas precisam se achegar a Deus entendendo que Deus é um amigo. Deus é aquele que tem trazido, que tem nos atraído. Até diz em Oséias que com cordéis de amor nós somos atraídos até a presença do Senhor. Até diz que o amor do Senhor nos constrange. Ficamos constrangidos diante do amor do Senhor. E é esse amor que nos leva à sua presença. É esse amor que nos impulsiona a fazer determinadas coisas para o Senhor. Há uma grande diferença entre aquele que obedece porque quer um serviço bem feito e aquele que obedece porque entende o coração do Pai. Você pode fazer com que uma pessoa obedeça a você e ela, por temer a Deus, pode até te obedecer, mas dentro do seu coração ela não tem satisfação na obediência. Mas quando ela é seu amigo, quando ela caminha contigo e quando você pede algo a ela, ela obedece porque tem um coração grato a você, porque entende que você é amigo. E o filho pode entender aquele pai como um pai amigo. E a pergunta é: você tem se achegado a Deus através de um pai amigo? Ou você tem se achegado a Deus através de um coração de servo somente? Ou a visão que você tem de Deus é a visão de um Deus julgador, de um Deus carrasco, de um Deus que está pronto a te punir quando você erra? Ou você entende que aquele que te chamou tem te atraído, tem te chamado, tem te trazido até a presença do Senhor? A Bíblia diz que não fomos nós quem escolhemos o Senhor, mas foi o Senhor quem nos escolheu. E cá para nós, Ele não errou na escolha. Se Ele nos escolheu, Ele sabia exatamente aquilo que Ele estava fazendo. Ele nos escolheu não porque algo em nós chamou a sua atenção. Presta bem atenção nisso. Ele nos escolheu porque quando Cristo, seu Filho, estava sendo crucificado, atraiu toda uma multidão assim. Sabe o que chama a atenção de Deus? A cruz do seu Filho. Sabe o que chama a atenção do Senhor? Jesus Cristo crucificado e ressuscitado dentre os mortos chama toda a atenção do Senhor. E por Jesus nós fomos escolhidos. Ele diz que nós aqui também amamos. O bem que queremos fazer não fazemos, e o mal que não queremos fazer acabamos fazendo. E será nós que somos. Quem nos livrará do poder da morte? Graças a Deus que em Cristo Jesus. É lá em Cristo. Cristo em nós é a esperança da glória. Estava partilhando o discípulo do esquadrão. Sozinhos nós somos alma cansada.